Bom dia a todos. A presidência pede desculpa pelo atraso do início da sessão. Geralmente a gente começa no prazo e no horário regimental. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamarense, eu declaro aberto a presente sessão, verificando que há um número legal de vereadores, pois o vereador Damião e o vereador Miranda Júnior se encontram nas dependências da casa. Passa a ordem do dia. Processo número 5286/2012, Tribunal de Contas do Estado, apenso 2897/2001, parecer prévio relativo ao exercício de 2001. O processo se encontra na mesa. Eu queria que o relator se pronunciasse. Acredito eu que seja a vereadora Elisete. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus nobres colegas vereadores. E bom dia, público aqui presente. O processo de número 005286/2002, cronologia originária do TCE. Interessado, Câmara Municipal de Guamaré, RN. Gestor, João Pedro Filho. Assunto, prestação de contas, exercício 2001. Viemos nos autos em epígrafe para abordagem e manifestação opinativa instalada pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal acerca do relatório de contas exercício 2001 do ex-gestor João Pedro Filho. No entanto, no caso, muito embora não esteja formalmente demonstrado nos autos, é fato público e notório que sucedeu o evento morte, condição que deságua na perda do seu objetivo. Não havendo espaço para prosseguir a discussão acerca da prestação de contas relativamente ao falecido. Deste modo, levando em conta que não existe mais pertinência para apreciação das contas, em face das razões elencadas, entendo pelo arquivamento do feito. Guamaré, RN, 13 de dezembro de 2016. Maria Elisete de Negreiros Miranda, relatora. Em votação. Senhores vereadores, tem algum voto divergente? Se não há voto divergente, essa presidência coloca em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste contrário. Aprovado por 6 votos. Processo número 14.231/2001, Tribunal de Contas, parecer prévio, relativo ao exercício de 2000. O relator, acredito que seja o vereador Ednor. Está em pauta, senhor presidente. Bom dia a todos. Processo 014.231/2001. Interessado, Câmara Municipal de Guamaré. Gestor, João Pedro Filho. Assunto, prestação de contas, exercício ano 2000. Despacho. Vieram aos autos em epígrafe para abordagem e manifestação opinativa estada pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, acerca do relatório de contas de 2000, do gestor João Pedro Filho. No entanto, no caso, muito embora não seja formalmente demonstrado nos autos, é fato público e notório que sucedeu o evento morte, condição que deságua na perda do seu objeto, não havendo espaço para prosseguir a discussão acerca da prestação de contas relativa ao falecido.
Deste modo, levando em conta que não existe mais pertinência para apreciação das contas, em face das razões elencadas, entendo pelo arquivamento do feito. Guamaré, 13 de dezembro de 2016, Erinor de Albuquerque Melo. É assim que voto, senhor presidente. Esta presidência pergunta aos vereadores se tem algum voto divergente. Não havendo voto divergente, coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste o contrário. Aprovado por 6 votos. Processo número 5637/2012, Tribunal de Contas, parecer prévio, relativo ao exercício de 2011. Esse processo se encontra na mesa. Acredito eu que seja a vereadora Elisete, a relatora. Senhor presidente, foi para fazer uma correção e voltará para a mesa. Peço que Vossa Excelência passe para os demais. Então, seguindo aqui a sequência, o processo número 4.483/2004, Tribunal de Contas, parecer prévio, relativo ao exercício de 2013. Esse processo se encontra na mesa. A vereadora Elisete. Exercício 2013. Com a palavra, vereadora. Processo de número 004483/2004. É isso, né, senhor presidente? É o que... Cronologia originária do TCE. Interessado, Câmara Municipal de Guamaré, RN. Gestor, Francisco de Assis Santos. Assunto, prestação de contas anual 2003. Despacho. Vieram aos autos em epígrafe para abordagem e manifestação opinativa instalada pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal acerca de relatório anual 2003. Consta nos autos que a matéria já fora apreciada com a aprovação das contas do ex-gestor Francisco de Assis Silva Santos, conforme faz aludir às folhas 377/390. Deste modo, levando em conta que não existe mais pertinência para apreciação das contas, em razão do alcance do exaurimento julgador pela Casa de Leis nos idos de 2011. Entendo pelo arquivamento do feito. Guamaré, 13 de dezembro de 2016. Maria Elisete Negreiros Miranda, relatora. Em votação, senhor presidente. Senhores vereadores, algum voto divergente? Não havendo voto divergente, coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste o contrário. Aprovado por 6 votos. Processo número 70-2051/2011. Tribunal de Contas, parecer prévio, relativo ao exercício de 2008. Esse processo se encontra na mesa. Escuta assim, senhor presidente. Com a palavra, o relator, o vereador Edinor. Processo 70-2551/2011. Interessado, Câmara Municipal de Guamaré. Gestor, Emilson de Borba Cunha. Assunto, prestação de contas. Vieram aos autos, em epígrafe, para abordagem e manifestação opinativa estada pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, acerca dos registros contábeis da gestão financeira orçamentária promovido no âmbito deste poder, no que concerne o específico ao exercício de 2011. Consta em apertada síntese que o órgão fiscalizador de controle externo da administração municipal, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte,
constatou que o agente responsável não haveria atestado a publicação dos relatórios da gestão fiscal relacionados ao primeiro e segundo semestre e, de igual modo, teria extrapolado o percentual de limite quantitativo imposto pela Constituição. E, por fim, que, devidamente citado, o respectivo agente se quebrou inerte ao chamamento, tornando revel. É o que tem a relatar. Opinativamente, em seguida, exara-se opinativo. Preliminarmente, mesmo entendendo da dificuldade em localizar o citado gestor, no caso de uma pessoa do Poder Legislativo, e ainda que a mesma não pudesse ser necessariamente restrita à pessoa do presidente da Câmara, entretanto, não se deve olvidar, a mesma deveria ser feita à pessoa responsável da entidade, e não como no caso ocorreu, a pessoa estranha ao processo e ao ente citado. Neste caso, deve ser sopesado e questionada a sua validade, pois fora este motivo da revelia aplicado na página 29 do devido processo, e este fato, por consequência, levou prejuízo à defesa do senhor Emílcio de Borba Cunha. Sobre a citação válida, o Código de Processo Civil assim aduz. Artigo 215. Far-se-á a citação pessoalmente ao réu e ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado. No caso em concreto, percebe-se na página 26, no conjunto processual, que a citação foi feita ao senhor Emílcio de Borba Cunha a ser penalizado por uma revelia que ele não deu causa. Neste passo, sem a citação feita de forma correta, tem-se em mente que inexiste a revelia, justamente porque o requerente ficou impossibilitado de exercer um direito constitucionalmente assegurado, o direito de defesa. Assim, não há de se admitir o instituto da revelia no caso em concreto, por ser a mesma constituidora de um pressuposto da defesa. Em relação às pessoas jurídicas, necessário anotar que são representadas em juízo ativa e passivamente por quem os respectivos estatutos designarem ou sendo omissos por seus diretores, segundo prevê o Código de Processo Civil. Destarte, a citação dessas pessoas é feita em nome de seus representantes legais. Nesse sentido, o processualista Nelson Nery Júnior afirma que a representação processual é a relação jurídica pela qual o representante age em nome e por conta do representado. Seus atos aproveitam apenas ao representado, beneficiando ou prejudicando. O representante não é parte do processo. Portanto, não sendo citado o representante legal, não se deve falar em revelia, frisando que a citação deve recair sobre o representante legal da pessoa jurídica, pois só ele tem poderes para agir, como se fosse ela própria, perante qualquer juízo. Passo seguinte, quanto ao tópico da falta de extemporaneidade da publicação do relatório de gestão fiscal, observa-se que o senhor Emílcio de Borba Cunha foi diligente na entrega, envio da RGF, como previsto no artigo 7º, inciso 2º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, de número 6/2011, conforme extrato constante no sistema CIAI 2001. As publicações também feitas, conforme consta no regulamento número 06/2001 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme colabora os anexos constantes nas páginas 61 e 64, todas com datas anteriores aos pré-estabelecidas no regulamento, ou seja, posterior à data do quadriênio, acrescentando que todas as publicações estiveram veiculadas no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Guamaré e em mural na Câmara Municipal, iludindo desta forma qualquer possibilidade de duvidar quanto à sua publicação. Importante esclarecer que o regulamento número 06 de 2011 condicionou a entrega dos relatórios gerais financeiros serem feitas no sistema CIAI e com dados em PDF. Entretanto, não atentou para a grande quantidade de informações que eu mesmo iria ter que suportar, fazendo com que o sistema sofresse por conseguintes problemas em seus bancos de dados, fato que impossibilitou o envio dos arquivos em formatos PDF. Outro sim, salutar informar que o problema foi tão recorrente
que obrigou o próprio Tribunal de Contas a corrigir o CII de 2011 pela versão CII Coleta 2013, versão 1.0, de 26 de julho de 2013. O erro do Tribunal de Contas do Estado veio a corrigir apenas em 2013. No mais, com respeito ao atraso no encaminhamento do relatório da gestão fiscal, importante destacar o entendimento pacífico dos tribunais pela não aplicação da multa quanto à intempestividade ou ausência desse envio, diante da ofensa ao princípio da legalidade, quanto ao mesmo foi criado pela resolução. Senão vejamos uma decisão no embargo infringente de apelação de número 129212 de Santa Catarina, que diz: a imposição de multa por resolução administrativa é inadmissível. Uma medida provisória seja reeditada durante 2 anos, perpetuando por sua validade no tempo. Se um Congresso não vota uma matéria que trata a medida provisória, na verdade, está dizendo que não há urgência na necessidade desta lei. Deste modo, o encaminhamento em atraso do RGF não é passivo de multa, uma vez que o inciso 2º do artigo 5º da Lei 10.028/00 aduz que deve existir a lei específica de competência da unidade federada, que regularmente ou que seja ela a detentora desta criação. Por fim, relativo à multa imposta com base no artigo 29A, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, observa-se que o percentual atingido foi de 7,18%, quanto a lei permite este quantitativo em 7%. Não se deve perder de vista que os repasses da Câmara são feitos de forma mensal, conforme a arrecadação do município, e repassada à Câmara, ou seja, as despesas da Câmara estão assentadas numa previsão de arrecadação e não em valor real. Daí seja perfeitamente admitido uma diferença percentual tão diminuta como a que ocorreu no caso, diante da dificuldade do gestor na condução dessas variações de remessa. Neste caso, não se vê majoração em gastos ou extrapolação absurdas, sendo de clareza insofismável que o que se vê é apenas uma questão de casa decimal, de arredondamento, pois o excesso que motivou a incidência da multa foi o quanto de 0,18%, tornando assim desarrazoada, no caso, a aplicação da multa. Ante o exposto, vê-se que a revelia não fora provocada pelo agente, que isto lhe dificultou a defesa. Segundamente, que todos os relatórios foram enviados a contento, o que preconiza o regulamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Em terceiro, que os relatórios de gestão fiscal foram publicados e cumpridos no prazo afixado no artigo 55 da Lei 101/2000 e o artigo 7º, que regulamenta no Tribunal de Contas através do número 06/2011. Por fim, que o limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal não foi descumprido, por se perceber que o percentual acrescido pesou apenas na questão de arredondamento. Por isso, voto pela regularidade do registro contábil da gestão financeira orçamentária, afastando o posicionamento do Tribunal de Contas que impõe a aplicabilidade das multas e sanções ao gestor Emilson Borba Cunha. Guamaré, 13 de dezembro de 2016, Erinaldo de Albuquerque Meller. É assim que voto, senhor presidente. Senhores vereadores, algum voto divergente? Não havendo voto divergente, coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste contrário. Aprovado por 6 votos. E, por fim, o último processo que estava se fazendo a revisão, esse processo é o número 5637/2012, para Tribunal de Contas, parecer prévio, relativo ao exercício 2011. Esse processo já se encontra na mesa. A relatora, a vereadora Lisete, com a palavra. Processo número 5637/2012. Cronologia originária do TCE. Interessado: Prefeitura Municipal de Guamaré, RN. Gestor: Auricélio dos Santos Teixeira. Assunto: prestação de contas. Relatório: vieram aos autos em epígrafe para abordagem
e manifestação opinativa instada pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal acerca dos registros contábeis da gestão financeiro-orçamentária, promovido no âmbito do Poder Executivo, no que concerne, em específico, ao exercício de 2011. Consta, em apartada síntese, que o órgão fiscalizador de controle externo da administração municipal, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, TCRN, constatou falhas elencadas no relatório de análise anual 026/2013, emitindo parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. É o que se tem a relatar. Voto. Em seguida, exara-se o voto. Primeiro, cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, item 10. Neste ponto específico, acato a defesa do requerente, porquanto que o parecer exarado pelo TCRN não se debruçou nos dados consolidados constantes de seu próprio banco de dados, fato que desqualifica mencionada peça técnica e, consequentemente, demonstra a regularidade das contas no que concerne a este ponto. Dois, divergência entre os valores das receitas e das despesas registrados no relatório anual, comparadas com as do sistema CIAI. Sexto bimestre, itens 5.9 e 10, CIOPS e CIOP. Neste ponto, também assisti razão ao requerente, haja vista que, conforme comprova em sua defesa, não subsistem, se verificadas, as despesas liquidadas de janeiro a dezembro de 2011. 3. Apuração de passivo a descoberto, item 13. Melhor sorte, não merecer o parecer do TCRN neste ponto, porquanto a defesa demonstrou que não se constata da análise dos períodos citados a situação patrimonial descrita pelo corpo técnico do TCE, a saber, passivo a descoberto. Número 4. Não comprovação em extratos bancários do saldo em bancos registrado no balanço patrimonial, bem como insuficiência para pagamento dos restos a pagar, itens 12 e 12.4. Assistir razão à defesa, pois restou comprovado que o corpo técnico não considerou as contas vinculadas, que são aquelas de repasses do governo federal e estadual, mais precisamente nos orçamentos da educação, saúde e assistência social. Número 5. Ausência de registro e recebimento dos créditos da dívida ativa desde o exercício de 2008, item 12.2. Os municípios têm suas competências estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, para a instituição e cobrança de seus tributos. Visou com isso o Constituinte de 1988 evitar a total dependência municipal às transferências intergovernamentais. A análise do ponto em questão deve necessariamente ser processada, considerando os aspectos políticos-sociais da administração municipal. É disso que não só no nosso estado, mas também país afora, municípios de pequeno porte não costumam constituir suas dívidas ativas em razão da ligação próxima
existente entre a administração e os munícipes. A questão deve ser vista não como uma infração à legislação, mas sim como alerta da necessidade de políticas públicas que conscientizem a população em geral da importância da arrecadação de tributos. Assim, nestas curtas linhas, em que pese a constatação do não registro da dívida ativa, resta claro que não há o dolo do administrador público com o fim específico de lesar o patrimônio público, de modo que, neste ponto específico, não vislumbro a reprovação de suas contas. A despeito do posicionamento acima, em atendimento ao princípio da eficiência e para que a gestão fiscal seja considerada responsável, artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser implementada uma sistemática de cobrança administrativa, isto é, a adoção de procedimentos que dispensem a necessidade de ajuizamento de execuções fiscais, tornando-as excepcionais. As ações de cobrança administrativa normalmente são mais eficientes do que as de cobrança judicial. Em arremedo de conclusão, ressalte-se que a instituição de um setor de cobrança administrativa, aliada à normatização das ações a serem desenvolvidas, se constitui em uma boa prática da administração municipal, na medida em que essa tende a ser mais eficiente que a remessa à cobrança judicial, repercutindo no incremento do fluxo de recebíveis mais rapidamente. Portanto, a cobrança judicial deve ser a solução de última instância, quando os demais esforços não apresentarem êxito. Número 6. Divergência na aprovação dos saldos do ativo permanente. Item 12.3. Neste ponto, me curvo aos fundamentos da defesa, porquanto providos de alta consistência, quando ressaltam que, embora a análise objetiva não conduza à exatidão dos registros do ativo permanente, não se pode negar que, contabilmente, todos eles estão registrados em razão dos registros de aquisição. Concluindo que as divergências citadas pelo corpo técnico da Corte de Contas no tocante ao ativo permanente não podem ser, de per si, causa de reprovação da prestação de contas sob análise, salvo na hipótese de comprovada ação dolosa do administrador público. Número 7. Divergência na apuração do saldo dos restos a pagar, registrados no balanço patrimonial, item 12.4. As inconsistências no tocante aos restos a pagar já foram devidamente tratadas em tópico anterior, merecendo, neste momento, tão somente a ressalva de que a divergência é meramente do sistema contábil, restando o valor contido no balanço patrimonial como correto, conforme demonstram os documentos ora anexados. Aqui também não quer se falar em irregularidades, já que a contabilização observa estritamente as normas e princípios contábeis. 8. Divergência na apuração do saldo da dívida fundada, item 12.5. Neste ponto, também acato os fundamentos da defesa, pois analisando detidamente dívida fundada, conforme os documentos anexos, percebe-se que o relatório está em total sintonia com o anexo 16 da Lei 4.320/64. Não se podendo precisar
por qual motivo o corpo técnico do TCE chegou à conclusão de divergência. Número 9, inconsistência na apuração do saldo patrimonial, item 13. Acato, neste ponto, os argumentos das defesas, pois analisados os balanços patrimoniais dos anos de 2008 a 2011, entregues ao TCRN pela Prefeitura de Guamaré, não se vislumbra a situação patrimonial descrita acima, não se podendo precisar como o corpo técnico do TCE chegou a esta conclusão. Do dispositivo. Antes exposto, voto pela aprovação das contas do Poder Executivo do exercício de 2011, conforme consta a lei orgânica, observado o quórum. É como voto, senhor presidente. Maria Elisete Negreiros Miranda. Senhores vereadores, algum voto divergente? Não havendo voto divergente, eu coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste contrário. Aprovado por 6 votos. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, eu passo as comunicações parlamentares. Cada vereador com seu tempo de 6 minutos para fazer uso da palavra. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra nas comunicações parlamentares, antes de declarar encerrada a sessão, sei que os vereadores não querem se pronunciar, pois temos ali uma diplomação logo mais em Macau, às 17 horas, e sei que alguns têm os afazeres. Quero já também aqui informar os senhores vereadores e deixar marcada a sessão extraordinária para a votação da LOA, dia 20 de 12 de 2016. Quero já convocar os senhores. E também, após, claro, as divulgações devidas, as publicações devidas sobre a sessão. E também informar sobre os projetos da Câmara, sobre a entrega das premiações dos alunos, os 10 primeiros alunos colocados nesse último exame aqui do Enem, que a Câmara fez, e o projeto de Turismo Bom, que esta sessão queria a presença dos senhores vereadores, que será na segunda-feira, onde vamos fazer os convites devidos às autoridades, pedir a presença de todos os senhores que estiverem aqui presentes e dos senhores vereadores. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, a Guarda Municipal, que sempre tem dado seu apoio à Câmara Municipal, na sua segurança, aos senhores e senhoras aqui presentes, meu muito obrigado, e declaro encerrada essa sessão, marcando uma nova, como já disse, para o dia 20 do 12, no prazo regimental às 15 horas. Declaro encerrada a presente sessão.